Começamos mais uma live hoje para falar da jornada do usuário. Então, um pouquinho de dia 4, como sempre, como a gente gosta. Como a gente gosta, de ferramentas muito úteis, né? Então, para a gente entender ali a jornada, os pontos de contato do usuário, né? Quem está convertendo, né, no nosso site, então entender esse processo. Então, vamos lá. A gente vai só se apresentar, então, para quem não nos conhece, né? Nós somos uma agência com foco em trabalhar com negócios de mulheres. Então, por isso até o nome, né? Mulheres de Performance. E a gente tem muito essa questão do tráfego, da gente olhar essa qualidade da venda, os pontos de contato. Então, o tema de trabalhar com essa jornada do cliente, jornada do usuário, é que a gente quer demonstrar hoje como que estava acontecendo, mais ou menos a atribuição, e como que o novo Analytics vai resolver aí um problemão que a gente tem há anos, que é entender de uma forma mais simplificada os pontos de contato de cada cliente, de cada venda, ou de cada prospect, né? E assim a gente conseguir trabalhar ali com uma forma de dados, com mais qualidade e tudo mais. Então, a gente chegando aqui para o tema da nossa live, né? Então, a gente vem com essa questão da jornada do usuário muito forte, né? Quem é nosso cliente sabe, a gente olha muito os pontos de contato, onde que dá para melhorar, como que as pessoas estão chegando ali na compra. E a gente quer compartilhar isso com todo mundo, para que o negócio de vocês prospere cada vez mais e usando ferramentas acessíveis como a que a gente vai mostrar hoje. Então, para a gente começar ali, né, dessa questão do que vem, o que é essa jornada que a gente está falando, a gente vai ter alguns pontos aí de início, antes de começar a falar nesse foco, de olhar lá o que a gente tem que fazer para que as coisas aconteçam, né, para que esse mapeamento exista. Isso aí. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um ponto que a gente sempre reforça com os nossos clientes, que é o tagueamento das URLs, né? A gente precisa taguear as URLs, né? Então, as UTMs estão aí para isso, né? E essa UTM, ela é a forma que a gente tem de trazer a origem, né? Identificar qual é a origem, né? Dessa pessoa que acessou, qual é a campanha dessa pessoa que acessou, porque quando ela clicar naquela URL, essas informações vão estar ali naquele link. Então, por isso que toda vez que a gente lança uma campanha, toda vez que a gente configura um e-mail marketing, a gente precisa identificar qual é a origem, qual é a campanha, qual o meio, né, que acaba sendo um formato, né, então essa comunicação, né, e esse link, esse tagueamento, ele tem que estar sempre nos acompanhando para a gente poder, então, depois ir lá no GA4, né, no Analytics, e identificar, através dessa ferramenta que a gente vai mostrar para vocês, esses pontos de contato. Então, qual a campanha que trouxe mais conversões, qual é o meio, né? Qual é a origem que trouxe mais conversões. Então, a gente consegue, através desse tagueamento, né? Essa informação, né? Então, a gente fala que precisa entender, são coisas que vêm antes, né? Para a gente poder ali na frente entender a jornada do usuário. Então, esse é um ponto importante destacar. Esse tagueamento, ele é uma parte do processo, não só da mídia, mas de redes sociais, de produção de conteúdo. Qualquer ação, e-mail marketing também, né? Qualquer ação que a gente for fazer, o ideal é que a gente não use o link direto. Então, por exemplo, aqui a gente está até entregando o link da nossa planilha gratuita para vocês poderem baixar e usar essa planilha. Vocês colocam o link ali, colocam o nome da campanha, a mídia que vocês vão usar, enfim. E vocês já têm o link prontinho para usar nas ações. Por quê? Se a gente não tem essas informações, né, ele fica tudo como acesso direto, ou enfim, fica alguma informação ali quebrada nos relatórios, e tudo tagueado, né, a gente sabendo qual é a campanha, qual é o anúncio que a gente vai usar, a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais tranquila. Isso. Então, a Paula aqui perguntou, né, como que a gente faz esse tagueamento? Então, a gente tem essa ferramenta que a gente comentou, que é uma planilha, que ajuda muito nesse tagueamento. Também tem uma página do próprio Google, que faz essa possibilidade de criar em tempo real, vamos dizer assim. Só que a gente gosta muito de usar a planilha porque a gente tem um histórico. A gente cria padrões, né? Então, vamos dizer assim, toda vez que eu fizer um post orgânico, eu vou identificar de que forma. Para que depois também eu possa cruzar esses dados em relatórios, né, diversos, no Looker Studio ou no Analytics. Então, a gente tendo essas informações parametrizadas de uma forma
vamos dizer assim, organizada, a gente consegue no futuro trazer esses gráficos, esses relatórios. A gente vai ter na primeira parte da planilha onde a gente vai colocar a fonte, então qual é a origem desses leads. Vamos supor que eu vou fazer uma campanha lá para os stories do meu Instagram e eu vou colocar então que a fonte é o Instagram. E quando eu chegar ali na parte da campanha, como é o nome da minha campanha? Bom, a minha campanha vai ser planilha gratuita. E assim eu vou preenchendo. Quando vocês fizerem download dessa planilha, ela tem todas as instruções em cada coluna certinho. E aqui é realmente um exemplo aí para a gente fazer um apelo, né, para todo mundo usar. Porque mesmo que vocês não usem essa ferramenta que a gente vai apresentar, vocês conseguem bater o olho ali no dia a dia, na parte da Analytics, e já ver o que está funcionando e o que não está. Então, ela ajuda, assim, em várias etapas, inclusive para organizar melhor, assim, os conteúdos orgânicos, né? Post de blog, post no LinkedIn, ou organizar melhor ali também algumas ações de e-mail. Isso é bem bacana a gente entender também que tipo de e-mail funcionou, enfim, acaba abrangendo mais ações do que a própria mídia, né, em si. E aí, uma próxima etapa, vamos dizer assim, que a gente tem que pensar antes de identificar a jornada, aqui a gente também fala dos motivos, né, do porquê utilizar os tênis, mas que é basicamente o que a gente já comentou, né, a gente precisa saber a origem dos acessos, a gente vai mapear os canais, os formatos, então a gente tem mais informações ali que nos auxiliam, né, nesse sentido de identificar o que está me trazendo mais resultado, né, então a UTM, ela ajuda nisso. É um processo que, de início, pode parecer meio, muito operacional, só que depois que entra no fluxo, a gente vê que é muito importante, porque a gente não fica, vamos dizer assim, no escuro. A gente sabe o que está nos trazendo resultado, né? E aí também ela ajuda a saber quais criativos, né? Então, isso também de identificar o criativo é bem importante, a gente consegue fazer com as tênis, né? Então, fazer um teste AB também, assim, né? Quero testar um público, quero testar algum ponto muito específico da minha campanha ou do meu e-mail, eu já consigo, pela UTM, também ver os resultados desse teste. Precisa configurar o Google Analytics 4, né, o GA4, para que a gente possa, então, usar essa ferramenta que a gente vai mostrar para vocês. Então, aqui é mais um reforço, né, para vocês, que a gente tem que fazer essa configuração. Então, quem ainda não fez a migração, quem ainda está usando o Universal Analytics, né, faça a instalação do GA4, né, a gente tem uma live que a gente explica ali como faz essa instalação, como faz essa configuração. É uma live que mostra ali realmente o básico do Analytics, mas que a gente já consegue, então, fazer essa configuração. Então, processo inicial ali, o processo inicial, isso aí. E tá aqui no nosso canal do YouTube, então só ali acessar ali nas lives, né? Então a gente tem uma live específica de GA4. E aqui a gente quer comentar também que tem toda uma questão do universo parar de receber informações agora em julho. Então, fica também um alerta para vocês já instalarem o Analytics, não só para poder ver essa jornada do usuário, mas para poder continuar tendo acesso aos dados básicos do Analytics, né? Que é para que ele colete, então, a partir de julho, aqui pelo novo Analytics, e reforçar com vocês também, caso vocês precisem de ajuda, a gente faz essa instalação também para as empresas, então, só nos chamar que a gente dá ali todo o suporte que vocês precisam. E aí aqui a gente tem, né, uma questão da configuração dos eventos. Então, antes de a gente pensar na jornada do usuário, a gente também tem que pensar na configuração dos eventos. Que agora, com o GA4, ele já tem vários eventos que são mapeados automaticamente. Então, normalmente o pessoal vai ali, cria a conta e já vê assim, nossa, que eventos são esses? Que informações são essas? Né? Então, um scroll ali, uma visualização de página, algumas coisas que puxa automático, assim. Isso aí. Então, a gente vai sempre precisar criar um evento, principalmente quando a gente está falando a gente quer mapear uma conversão, a gente precisa primeiro configurar esse evento para depois identificar esse evento como conversão. Né? Então, aqui a gente dá um passo a passo, aqui a gente tem uma página específica onde a gente consegue configurar esses eventos, né? E aí, depois, então, a gente tem a parte da questão da conversão, né? Então, a gente tem como criar uma conversão dentro do GA4, a gente tem uma área a gente pode tanto criar via Google Tag Manager, ou a gente pode criar no próprio Google Analytics 4. Então, a gente tem como, clicando naquele botãozinho ali, né, de nova conversão, né, então a gente consegue fazer isso
Mas primeiro a gente tem que criar esse evento. Então, um evento é onde a gente faz a configuração especificando, né, qual é o evento que a gente vai mapear. Então, quem chegou na página de obrigado, quem clicou no botão tal. Então, a gente faz a configuração por lá, ou via Google Tag Manager, que a gente comentou. E aqui a gente bota o nome desse evento. Então, a gente clica ali e coloca o nome dele. Caso ele não tenha ainda aparecido o evento, o evento ele leva 24 horas para aparecer no Google Analytics 4. Você configurou, mas ele vai começar a mapear depois de 24 horas. Então, ele vai aparecer para vocês depois de 24 horas. A gente consegue testar, ver se ele está funcionando em tempo real, mas a informação dele começar a ter conversões e ele aparecer ali, enfim, ele pode levar um tempinho para isso. Isso, pode levar 24 horas. E aí a gente vai ali e só coloca o nome desse evento. E aí ele vai ficar marcadinho com conversão. Quando ele começar a rastrear, o Analytics já vai começar a identificar que esse é uma conversão. Conforme a gente tiver as nossas conversões, aí a gente vai poder usar essa ferramenta que a gente vai mostrar hoje para identificar a jornada. Porque se a gente não tiver conversões, essa ferramenta ela não vai rastrear nada. Então, ela não vai ser útil para a gente. Então, a gente, vamos dizer assim, quase que obrigado, né? O Analytics vai esforçando a usar os eventos, as conversões, para a gente poder ter as informações ali, né, que a gente deseja. Isso aí. Uma coisa que a gente comenta bastante é ter algum cuidado ali na hora de trabalhar as conversões, porque a gente pode olhar, por exemplo, mas Jéssica, eu não sou um e-commerce, eu trabalho com geração de leads. Beleza, a gente tem conversões do mesmo jeito, a gente tem o envio do formulário. Basta, claro, a gente olhar, né, qual é o tipo de conversão que realmente é importante para mim. Será que eu vou mapear todo o funil de vendas? Eu vou mapear conteúdo também? Ou não? Eu vou mapear realmente só a solicitação de orçamento, os contatos que são mais comerciais. Então, essa é uma decisão que é legal ela ser conversada, né, ser tomada em conjunto. Daqui a pouco o nome do evento pode definir se ela é uma conversão comercial, uma conversão de conteúdo, enfim, ou até por todo meio e fim de funil, né, para identificar, né? Isso. E aí, com isso, vocês vão conseguir trabalhar de uma forma mais, digamos assim, organizada para entender o que realmente é uma conversão comercial, o que é uma conversão lá, daqui a pouco da equipe de marketing. Então, quanto mais bem definido isso estiver, mais a ferramenta vai nos ajudar. Né, vai ficar mais fácil de usar no dia a dia. E até para isso a gente pode achar algumas formas de padronizar, né? Então, assim, eu quero sempre mapear quem chega na minha página de obrigado, e aí, vamos dizer assim, que é top, meio, fim. Eu quero fazer esse mapeamento desses 3 níveis, vamos dizer assim, de cadastro. Então, daqui a pouco eu achar uma forma de mapear isso na URL. Porque depois eu crio um padrão também ali dentro da Analytics de puxar. Eu quero que todas essas conversões sejam de topo, todas essas conversões sejam de fim. Então, isso aí tem que pensar a forma de tratar a nossa vida, para a gente também não ficar, né, com essa questão depois eu vou criar vários e-books e aí eu não consigo mapear, por exemplo, que é conteúdo que fazer cada vez que surgiu uma nova página, eu vou ter que ir lá configurar. Não, depende. Depende se tu pegar e for lá e deixar um padrão. Esse é o padrão para topo, esse é o padrão para meio, esse é o padrão para fim. Então, é uma coisa que é possível fazer e facilita muito. Né? Então, essa é uma dica para facilitar esse mapeamento ali de funil, né? A Jéssica comentou. E aí, aqui até para usar uns exemplos, gente, mas eu tenho um público, sei lá, B2B e um B2C. Daqui a pouco vocês podem usar o agradecimento, né? A página pode ter sempre obrigado para o B2B e agradecimento para o B2C. Então, usar essas estratégias que Nedas comentou de ter um padrão para cada link, isso na hora, no dia a dia ali, né, na hora que a gente precisa de informação rápido, na hora de já deixar aquilo configurado, bem organizado, vai facilitar a vida de vocês, assim, 100%. Então, a gente vai conseguir ter mais certeza que aqueles números estão corretos, né? A gente tem muito... cuida para também não usar muito na conversão, clique no botão, sempre a página de agradecimento, porque às vezes a pessoa pode clicar e não ter enviado o formulário. Tem também a forma, evento de envio de formulário, então algumas vezes que o desenvolvedor vai ter que se envolver para enviar um evento, né, fazer essa configuração, né, no site. Então, tem uma questão de código bem importante para isso. Né? Mas é bem possível fazer tanto o envio do formulário ou pela página de agradecimento, como a Jéssica comentou.
É isso aí. E aqui no contato, pode nos chamar no privado também. A gente vai adorar poder te ajudar.